Por aí, qualquer barulho irrita a sua criança autista, pequenas mudanças já viram crises e às vezes parece que nada ajuda a acalmar ela. Mas existe algo que muitas famílias ainda não sabem: o movimento pode ajudar a criança a se organizar. E calma, eu não estou falando em gastar energia, eu estou falando em organizar o sistema nervoso desse cérebro. Muitas vezes, quando a criança autista está desorganizada, os adultos tentam pedir para ela se acalmar, tiram os estímulos e distraem elas. Mas o cérebro dela pode estar precisando de algo diferente: informação corporal. O cérebro usa o corpo para saber onde está no espaço, quanta força ele deve usar e como regular energia. E algumas crianças autistas precisam mais dessa informação corporal para se regular, e o movimento vai dar exatamente isso que ela está precisando. Antes de continuar, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. E aqui no meu canal eu falo sobre o movimento e como ele influencia no desenvolvimento da criança, no comportamento e na aprendizagem dela. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, já se inscreve no meu canal. Agora eu quero mostrar para vocês 3 tipos de atividade que ajudam muito nessa autorregulação da criança. Número 1, pressão corporal. Algumas crianças se regulam melhor quando elas recebem alguma pressão profunda no seu corpo. E eu vou deixar algumas sugestões do que vocês podem fazer aí, inclusive com algumas crianças que eu já tive a experiência e com elas funcionaram muito. O que seria essa pressão profunda? É exatamente esse aperto, como por exemplo acontece num abraço. Então, se o abraço para sua criança é algo que ajuda ela a regular, trazendo essa pressão corporal, então para essa criança o abraço vai funcionar. Para outras crianças, você pode enrolar ela em um cobertor. Existem alguns cobertores que a gente compra que servem exatamente isso, para ajudar nessa autorregulação. Como, por exemplo, esse aqui. Se você não tiver isso daqui, você pode usar um cobertor, um edredom que você tem aí, para fazer isso com a sua criança. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o quanto a gente aperta ali, né? Não vai atrapalhar a respiração, a circulação da criança. É mais para trazer uma pressão que traga esse relaxamento que ela precisa. Uma outra sugestão é pressionar a bola contra o corpo da criança. Então, por exemplo, você pode usar a bola de pilates, e aí a criança está deitada e você vai apertando essa bola de pilates. Isso é algo que eu uso. Tem algumas das minhas crianças que gostam muito de fazer isso. Então, quando a gente termina a sessão, eles já sabem que vai ter aquele momento. E algumas delas pedem para que faça mais rápido, que faça mais, e que elas querem que continue mais tempo, porque elas gostam daquilo. Se você não tiver uma bola de pilates, você pode usar uma outra bola que você tem aí. Até tem algumas bolinhas pequenininhas que tem tipo umas pontinhas que as crianças falam que são espinhos, que dá para você passar pelo corpo, como se estivesse fazendo uma massagem. Tem que ver o quanto que a sua criança também suporta essa questão sensorial. Eu tenho uma criança em específico que quando ele precisa de se regular por meio da pressão corporal, ele pega o queixo e vem na gente assim apertando, e ele espera que a gente faça isso nele. Então o queixo, e aperta em determinada parte do corpo dele e fica ali pressionando. Ele gosta disso, é uma questão que traz uma autorregulação para ele ali naquele momento. Esse tipo de estímulo ajuda o cérebro a entender melhor os limites corporais e podem trazer uma sensação de segurança para essa criança. Outra atividade que ajuda muito o cérebro a se regular são atividades de força. Então, empurrar e puxar algo. Algumas sugestões: a criança pode empurrar um colchão ou puxar esse colchão, a criança pode empurrar a parede, a criança pode empurrar uma caixa ou levar algo pesadinho de acordo com a idade dela, de um local para outro. Você pode usar, por exemplo, o que você tem aí na sua casa, uma bacia, um balde, e ali dentro você vai colocar algumas coisinhas para ficar pesado, para que essa criança desloque de um lado para o outro. Você pode ainda usar a garrafa PET e colocar água e tampar bem tampadinho para a criança não conseguir abrir, ou você pode colocar lá dentro terra ou areia ou pedrinhas para ser um peso. E aí você pode colocar o peso de acordo com a idade da criança, com o que ela consegue levar, não necessariamente encher toda a garrafa. Pode ser metade, menos da metade, a garrafa inteira se a criança der conta, né? Mas lembre-se de deixar bem tampadinho, porque senão ela vai abrir e vai jogar em todos os lugares. Um pneu também. Se tem um pneu por aí que já estragou do seu carro, em vez de jogar fora, lava ele para não ficar saindo aquela coisinha preta lá que sai dele. Então dá uma lavadinha nele e pronto.
é um ótimo material, inclusive eu uso o pneu das minhas aulas com as crianças para elas poderem empurrar esse pneu, puxar esse pneu. Então, como que vai ser o empurrar? O pneu está deitadinho no chão e a criança vai empurrando ele, ou ela vai segurando e jogando ele para ele ir virando, ou você amarra uma corda e a criança vai puxar, estando sentada, estando em pé, estando ajoelhada, de diferentes formas. E aí é claro que você também tem que ver o tamanho desse pneu para ver se a criança dá conta de fazer isso sozinha ou não, se você vai precisar dar uma ajuda parcial para ela. Mas tudo que tem relação com força, que a criança tenha que fazer força, também é uma ótima oportunidade para ajudar ela nessa autorregulação. Esses movimentos de empurrar, puxar, mandam sinais fortes para o cérebro e muitas vezes ajudam a criança a internamente diminuir essa agitação. Eu tenho experiência disso com uma criança nível 3 de suporte que eu atendo. Toda vez que ele vem para mim, porque ele termina a sessão, a aba dele vem, então, para fazer a sessão de psicomotricidade. Quando ele vem desregulado por alguma coisa, geralmente porque foi frustrado, houve um não, que não gostaria, eu sempre trago alguma coisa de movimento, então ele vai ter que ir e voltar fazendo alguma coisa, ou eu coloco algo pesado para ele fazer, puxar ou empurrar, como por exemplo o pneu que eu disse, ou então uma caixa. Eu tenho uma caixa de mercado e aí eu coloco alguns pezinhos ali dentro, caneleiras, para ficar pesadinho dentro do que eu sei que ele é capaz de fazer e peço para ele levar essa caixa, ou para ele empurrar essa caixa, ou para ele puxar essa caixa. E rebatata, ele vai se regulando, conforme ele vai fazendo, ele vai se acalmando e vai se regulando. E 3, algumas crianças se organizam melhor com movimentos repetitivos e previsíveis, como esse exemplo que eu disse anteriormente. Eu não disse que ele vai e volta fazendo alguma coisa? Então, ele tem uma caminhada no mesmo ritmo. Então, por exemplo, eu coloco uma escada de PVC que eu tenho no chão, e aí ele tem que ir andando pela escada, ele tem que pegar algum determinado material, ele retorna por essa escada e encaixa esse material, né? Digamos que seja uma peça de encaixe, e aí ele encaixa, aí ele volta, pega outra peça. Então, esse é um movimento repetitivo. Então, ele está ao mesmo ritmo fazendo ali, ele vai andando e volta. Então, essas duas são sempre trunfos que eu uso com ele para ajudar ele a se autorregular e então eu consegui entrar dentro da proposta que tem naquele dia para a sessão. Outras coisas que estão nessa mesma linha aí balanço. Balanço é previsível e tem essa questão rítmica ali. Pular no pula-pula, pular no jump, também tem essa previsibilidade, essa questão rítmica que ajuda a criança. Rolar também no tapete ou no colchão também traz a mesma coisa, porque é uma cadência desse movimento igual. Então, tem uma previsão, ele é igual, ele tem um ritmo, ele começa igual, termina igual. Aí, no tapete, você só tem que tomar cuidado que se a criança não for muito bem organizada corporalmente, ela pode bater a cabeça e, em vez de ajudar ela a se autorregular, vai piorar essa crise, né? Então, presta atenção nisso daí. Qualquer coisa, é melhor pegar um colchão, colocar no chão, fazendo essa criança rolar. E aí, ela pode rolar estando deitadinha, assim, de comprido e vai rolando pro lado, ou ela pode fazer a cambalhota também, que também dá essa mesma sensação. Aí vai depender também do sistema vestibular dela, se ela tolera ficar fazendo muito tempo isso. Mas, em geral, as crianças, dentro do espectro, elas procuram muito, né? Tudo que gira, tudo que rola, elas gostam muito disso. Então, em geral, todas elas gostam muito de fazer o rolamento ou de ir rolando mesmo no colchão. Essas atividades vão ajudar no quê? O ritmo traz previsibilidade para a criança, proporciona essa previsibilidade, e previsibilidade é sinal de regulação para a criança. Então, por isso que esse tipo de atividade aí ajuda muito nessa autorregulação aí em questões de crise. Muitas vezes, esses comportamentos que parecem crise, desorganização dessa criança, apenas o cérebro tentando se regular por meio desse corpo, procurando um movimento para ajudar nessa crise, nessa desregulação, desorganização que está ocorrendo ali. Quando entendemos isso, nós paramos de lutar contra o comportamento da criança e começamos a oferecer o que realmente o corpo dela precisa. Movimento não é bagunça. Pois, como vocês viram, para muitas crianças autistas, movimento é regulação, é organização neurológica. Agora, me conta aqui nos comentários, o seu filho se acalma mais com movimento, pressão ou quando está parado? Você curtiu esse conteúdo? Não esqueça de deixar o seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!